Olá, vocês. Aqui quem fala é Jaime Medeiros, do canal O Pastor do Gueto. Estou aqui com essa moça, essa menina lutadora, batalhadora. E num momento muito difícil que nós vivemos do sindicalismo, que foi achincalhado nos últimos anos, que perdeu muito espaço, enfim, que perdeu inclusive possibilidade de, de realizar seus trabalhos, né? As condições financeiras, né, se tornaram muito difíceis. A nossa amiga aqui, a Eziedra, que é do Sindicato dos Trabalhadores, dos Empregados dos Correios, aqui no Rio Grande do Norte, resolveu o desafio de ser presidente do sindicato. Foi eleita esse ano, teve uma dificuldadezinha, assumiu. Eziedra, diante desse momento que nós vivemos, por que você aceitou esse desafio de ser presidente do Sindicato dos Correios? Olá a todos, né, e a todas. Então, desde sempre eu fui desafiada no meio político e vivendo dentro dos Correios e tudo que nós passamos, que toda a categoria passa dos governos que vem passando, eu senti o desejo de estar à frente dessa categoria que é muito sofrida e nesse desafio maior ainda, que é num governo que estamos passando por vários retrocessos, foi a válvula propulsora para eu tentar estar aqui à frente da categoria de Correios. Zedra, a gente está no momento eleitoral. Esse canal ele tem uma finalidade de, de a gente conversar sobre política no meio que está muito travado. E interessante é o seguinte, eu sempre ouço ouvir falar nas igrejas, conversando com as pessoas, eu faço parte de grupo de cristãos evangélicos, e lá a regra é uma só, não pode falar em política. Mas olha que interessante, não pode falar em política porque as igrejas são reduto bolsonarista. Como é que você não pode falar em política se um determinado candidato tem um espaço tão grande no meio como tem Bolsonaro? Na verdade, essa coisa de não poder falar em política, eu faço a leitura que é para que apenas um lado tenha voz. Você cria certas concepções, não fala de política exatamente nesse ínterim, mas ao mesmo tempo você diz quem são seus inimigos e elege o outro inimigo. Daí você acaba transformando a coisa num curral, em que apenas um lado tem vez e tem voz. Então nós vivemos uma eleição aí, é muito difícil falar para o meio cristão evangélico, mas nós somos de esquerda, eu sou de esquerda, você é de esquerda também. E como é que você vê esse momento que nós vivemos também na política de uma forma geral? Então, é um tema bastante complexo, né, quando a gente mistura religião com política, mas assim como a religião e como a política, nós temos sim que sempre estar debatendo, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja dentro da igreja, seja no próprio meio político, seja no nosso trabalho, porque nós descobrimos ao longo dessa nossa trajetória, principalmente agora, o quanto que a política ela influencia diretamente nas nossas vidas. Então é bastante interessante que nós possamos estar debatendo sim política, para que nós possamos estar avançando, né, no diálogo entre as pessoas, para que a gente possa sim estar opinando e não deixar mais com que os políticos que aí vêm passando, das grandes oligarquias que vêm passando ao longo da história, se permaneçam a troco de um saco de cimento, a troco de areia, em troco de coisas que são que o próprio governo poderia fazer, políticas públicas, no intuito de servir a população dessa forma. Então, nós temos sim que estar discutindo política, dentro das instituições religiosas precisam sim estar discutindo política, porque é através da política que nós vivenciamos tudo que está acontecendo hoje dentro do Brasil, né? Hoje a gente tem uma das inflações mais altas das últimas décadas, né? Uma inflação altíssima, combustível alto, então isso depende muito de quem está à frente da política, trata a economia desse país. Então não basta apenas trocar o nosso voto, não basta apenas o fanatismo, nós temos que começar a olhar a política de uma forma que nós consigamos
enxergar quem são aqueles que realmente olham para a classe trabalhadora e para a população em geral. Pois é, Zedra, a nossa ideia aqui com esse canal é exatamente isso, é planificarmos as coisas, porque eu não acho que falar de política seja inadequado e nem é uma coisa que Deus proíba, até porque Deus, Jesus Cristo, ele deixou claro qual o desejo dele, ele deseja que haja justiça, é uma das boas aventuranças. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E só é possível a gente fazer justiça se a gente entender e se envolver com a política, porque aqueles que são os poderosos, que estão lá em cima, na elite, eles não vão fazer justiça social no lugar da gente, é a gente que tem que buscar isso. E eu digo o seguinte, não é que seja proibido falar de política, seja lá onde for, aqui no sindicato, lá no nosso trabalho, na igreja cristã evangélica, o que eu acho que tem que ser abordado esse tema política seja para servir e não ser servido. É onde está a diferença entre política e politicagem. Quando você faz política para ser servido, para tirar algum proveito disso, pessoal, você não está fazendo política, está fazendo politicagem. Quando você faz política para melhorar as condições de vida daqueles, principalmente daqueles que são menos favorecidos, e da sociedade de uma maneira geral, do microempresário, sabe? Do produtor rural, se você faz política pensando nisso, com essas plataformas, você na verdade está servindo a Deus e você não está fazendo politicagem. Zedra, hoje nós teremos aqui uma assembleia, né, do sindicato, dos funcionários dos Correios, muitos desafios. Dê sua mensagem final e diga em quem você vai votar, tá certo? Certo. Então, eu quero agradecer aqui o espaço, né? Deixar uma mensagem para que vocês possam, sim, estar refletindo sobre a política. Nós não podemos ser cegos diante de tudo que está acontecendo. E deixar aqui que o meu voto, com certeza, é um voto consciente, é um voto em quem sempre esteve pensando em políticas públicas, em quem sempre esteve pensando em inserir o trabalhador nas escolas públicas, em quem pensou em estar inserindo os pretos, os LGBTs, qualquer ser desse nosso Brasil que tem suas questões pessoais, inserir, seja ele em qualquer lugar que eles queiram estar. Então, meu voto é em Lula. Para governadora, Fátima Bezerra. Deputado federal Mineiro e deputada estadual Eliane Bandeira. Uma mulher que aí está à frente de uma das maiores centrais, a maior central da América Latina, que é a Eliane Bandeira, que é a Central Única dos Trabalhadores. Então, nós temos que colocar também mulheres à frente das instituições políticas. É isso, você falou aí de inclusão do negro, da mulher. Vale lembrar também que o meio evangélico já foi discriminado no Brasil, inclusive nas leis e pelas autoridades. Quem lutou nesse país para que todo aquele que expressa a sua opinião religiosa tivesse liberdade de professar sua fé, foram os meios sociais, né? E Lula, inclusive, incluiu o evangélico quando ele aprovou e assinou a lei que hoje é a Marcha para Jesus aí sendo tomada, né, por um meio que realmente não representa o povo de Deus. Exatamente. E o povo de Deus somos todos nós. Zedra, muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigada. Desejo a você boa sorte aqui na condução desse nosso sindicato. Né? Eu quero dizer o seguinte, olha o que é política. Zedra, eu não votei em você para presidente do sindicato, eu votei no concorrente, como era o nome dele, era o Sidney, né? Isso. Votei em Sidney, mas eu estou muito feliz porque você conseguiu assumir, teve um probleminha lá, né? Isso. E está aqui, e eu quero dizer que eu vou somar forças com você naquilo que for possível, que tiver ao meu alcance, e desejo realmente que você tenha grande sucesso. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todos e até mais. Muito obrigado, eu estou encerrando aqui mais um vídeo do nosso canal. Se inscrevam, Zedra, se inscreva no canal Pastor do Gueto, viu? Certo. Deixe lá seus likes e ative o sininho para quando tiver novos vídeos e novas publicações você também poder ver, tá bom? Okay. Obrigado, tchau.